Olá a todos, desculpa por este pequeno atraso com as coisas de gravar, mas é assim. Nós vamos começar então com o primeiro palestrante, Pedro Gomes. Pronto. Agora deixa tu falar. Obrigado. Pronto, olá a todos, eu sou o Pedro, tenho 25 anos, 27 anos, desculpem, desculpem, o assinto está ali. Portanto, nasci em 1995, fui aluno de Engenharia Física Tecnológica aqui no Técnico. Na altura ainda fiz parte da malta que estava no método, que agora já percebi que está. Quem é que daqui é do Técnico? Está a tráfico aqui no Técnico? Ok, não são estudantes. Ok. Na altura eu entrei para o MEF, que era ainda um mestrado integrado em Engenharia Física e Tecnológica, e entrei em 2013. Mas antes de entrar sobre os detalhes do curso, se vou falar só um bocadinho o que é que me trouxe até ao MEF. Eu eu no secundário percebi definitivamente que queria mesmo fazer algo que envolvesse matemática, também gostava muito de física e de química, então dei ali assim um bocadinho perdido sobre o que é que eu queria fazer, sabia que tinha que envolver definitivamente essas, essas disciplinas. E o gosto que eu tinha em física sempre tinha sido assim um bocadinho mais recreativo, mais no sentido de falar mais sobre o tópico, de gostar de assistir a documentários sobre o tópico e tudo mais. Nunca tinha pensado assim a sério em ir para a física, até que na transição do 11º para o 12º ano fiz uma escola de verão na Universidade de Aveiro, que foi de uma semana, mesmo sobre física, em que andei a aprender muita coisa relacionada pronto, com engenharia, com física, inclusive desenvolvemos um pequeno projeto na altura e foi isso que me convenceu. Quando estava no 12º ano, que ainda tenho, e entrei para o MET. A minha experiência na licenciatura, eu diria que foi positiva. Foi assim, e senti-me um bocadinho perdido em relação àquilo que eu queria fazer. Ahm, Porque aquilo que eu senti durante a licenciatura do curso foi que não havia assim muita liberdade para uma pessoa se especializar. Não sei como é que agora funciona, como é que está o plano curricular do curso, mas na altura nós tínhamos uma componente relativamente forte de assim, mais de física de partículas, com a mecânica quântica, etc. Mas não havia muito mais do que isso. Não havia plasmas, não havia astrofísica, nem gravitação, não havia assim nada desse género. Na altura eu tentei assim enverdar um bocadinho por alguns desses caminhos, quando percebi que aquilo não era para mim. Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz foi quando eu estava no terceiro ano, inscrevi-me num estágio do LIP, que era sobre uma experiência que estava na altura a decorrer no CERN, mas percebi que física, partículas e física experimental não era assim para mim. E depois, em 2016, 3 anos depois, foi quando eu comecei o mestrado. O mestrado, comparativamente à licenciatura, foi bem mais agradável, porque senti que havia muito mais disciplinas que eram mais interessantes, havia uma possibilidade de especialização maior, porque já havia todas aquelas disciplinas de plasmas, de gravitação, de, sei lá, de física, de estado sólido, ah, pronto. Aquelas cinco áreas que existiam, que ainda existem aqui no departamento. Eu acho que os desafios, a licenciatura foi mais desafiante, do que o mestrado. Gostei bastante mais de tudo o que estudei, de tudo o que, o que pude fazer e acabei por escolher fazer a tese de minha tese de mestrado no Concentra, portanto em Astrofísica e Gravitação. O meu orientador foi o professor Ilírio Lopes. Um, Portanto, em 2019 eu acabei o curso, entreguei a minha tese e pensei, ok, então agora o que é que vem a seguir? Uh, Durante muito tempo eu pensei em fazer investigação, ou seja, acho que mesmo desde que eu me lembro que queria seguir pela via académica, fazer um doutoramento, pronto, idealmente em física. Só que nos últimos meses do curso comecei a mudar um bocadinho de ideias, porque comecei a me sentir mesmo muito cansado, comecei a achar que se calhar não fazia muito sentido fazer uma transição da academia. Ou seja, não seria uma transição, seria continuar na academia. E então comecei um bocadinho a avaliar, e também avaliei outras questões, como por exemplo, nós sabemos que infelizmente em Portugal a via académica não é assim muito bem paga, não é? Também havia uma questão que para mim era muito importante, que era o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.
que eu senti muito durante o curso foi havia, por ser um curso mais exigente, às vezes eu não conseguia gerir a minha vida pessoal tão bem como eu gostaria e pronto, de apostar em coisas que eu gostasse mais de fazer fora do curso. Então, na altura, eu tomei a decisão: ok, vou tentar trabalhar, vou para uma empresa, se isto não correr bem, está tudo bem. Mais tarde posso voltar para, se me quiser doutorar, se quiser fazer um doutoramento, o que quer que seja, tenho sempre essa hipótese mais tarde, pelo menos terei esta experiência e logo verei se gostarei ou se não gostarei. Na altura, eu tive um processo de recrutamento para várias empresas e eu queria trabalhar em algo que me desafiasse. Eu não tenho assim, não sou muito virado para a parte de gestão, nem de negócio, nem nada disso, portanto eu sabia que eu não queria ir por aí. Mas eu queria fazer algo que envolvesse programação, em que eu pudesse, no fundo, aplicar aquilo que eu aprendi aqui no curso. Na altura, como eu disse, estive em vários processos de recrutamento de várias empresas, e uma dessas empresas, que foram eles que me contactaram até antes de eu ter terminado o curso, foi a Timestamp, que é uma consultora portuguesa, pronto, na área de IT. Eu fiz o processo de recrutamento com eles e comecei a trabalhar como developer de Big Data e de Business Intelligence. Quem não está muito familiarizado com estes termos, que eu acredito que não estejam, Big Data, no fundo, em poucas palavras, consiste em trabalhar com dados que satisfazem aquilo que se chama os 3 Vs: variedade, velocidade e volume. Ou seja, é trabalhar com volumes de dados da ordem dos gigas, dos teras, dos petabytes e conseguir fazê-lo de uma forma eficiente. Por exemplo, onde é que nós temos Big Data? No cérebro. Okay? É muito utilizado. Temos muito desenvolvimento em Big Data na física de partículas por causa de todas as experiências que nós temos no CERN, que geram não sei quantos milhões de eventos que depois precisam de ser analisados. Mas o Big Data também se pode aplicar aos negócios, às empresas. Como é que nós podemos utilizar os dados, aquilo que as empresas têm, para melhorar o negócio. Ok? E a parte de Business Intelligence, no fundo, consiste um bocadinho em como é que eu posso usar então esses dados para eu melhorar o negócio. Ok? E quando eu estive 1 ano e 8 meses nesta consultora, e no fundo o trabalho de então uma generalização um bocadinho grosseira, mas o trabalho de uma pessoa que trabalha em Business Intelligence consiste em desenvolver aquilo que se chamam os Data Warehouses, que são uma espécie de base de dados, portanto há uma componente muito forte de programação, ok, por trás, em linguagens como o Python, por exemplo, como o SQL, e depois pegar nesses Data Warehouses que nós construímos, onde estão as nossas tabelinhas todas, e fazer reporting. Reporting não estou a falar de relatórios como aqueles que vocês fazem nas vossas físicas experimentais, mas são relatórios bonitos, com gráficos, com métricas, ok, como é que nós podemos melhorar o negócio da empresa, como é que nós podemos usar esta informação, estes dados, transformá-la em informação mesmo valiosa que nós realmente podemos utilizar. Só que eu, na altura decidi que não era bem isto ainda, porque senti que precisava me sentir um bocadinho mais desafiado. E então foi quando eu comecei a pensar muito na área de ciência de dados. E eu, na altura, comecei a estudar sozinho. Para quem não sabe o que é ciência de dados, ciência de dados também é um termo um bocado, tal como Big Data, é um termo um bocadinho geral. Mas consiste em utilizar estatística, cálculo, álgebra e muita programação para pegarem dados que vocês tenham e transformá-los, e machine learning, e transformá-los em informação útil. Ok? Ou seja, tal como vocês no CERN podem ter volumes muito grandes de dados, vocês depois podem querer construir modelos de machine learning sobre esses dados para conseguirem extrair informação útil desses dados. Ok? Na altura, eu comecei a estudar sozinho para tentar fazer uma transição para a ciência de dados, mas achei que não estava a ser suficiente e até me inscrevi numa associação. Disclaimer: eu não faço parte dessa associação, não estou aqui a fazer publicidade, que é a Lisbon Data Science Academy. Não sei se já ouviram falar, que eles têm 2 cursos, um de Python e outro mesmo de ciência de dados. E eu, na altura, inscrevi-me nos dois, e essa foi a altura em que eu fiz a transição para a minha empresa atual, que é a Bosch. Okay?
em que é que eu, no fundo, tenho trabalhado desde que estou na Roche? Um emprego de ciência de dados, eu acho que é das coisas, se calhar, mais próximas de investigação que vocês vão ter numa empresa, não estando a trabalhar diretamente em tópicos relacionados com física. Ou seja, vocês podem perfeitamente ir para uma empresa e trabalhar num contexto mais de investigação, mas num tema relacionado com física, mas não relacionado com física. Eu acho que isto é dos temas que mais se aproxima da investigação, que no fundo era aquilo que eu sempre gostei de fazer e que me motivava a fazer um doutoramento. Um dos projetos que eu desenvolvi, que eu estive envolvido, foi, por exemplo, um, inserir-se dentro de um campo de ciência de dados que se chama o Natural Language Processing, que é que no fundo é processamento de texto. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Vocês já ouviram falar agora do ChatGPT, não é? Que não se fala de outra coisa. O ChatGPT é um modelo de NLP, de Natural Language Processing, ou seja, são modelos de machine learning que aprendem com dados que lhes são dados, ok? Que são treinados com informação e depois, no caso do ChatGPT, quando vocês fazem uma questão, ele devolve-vos a resposta com base naquilo que ele aprendeu. Um dos projetos em que eu estive envolvido, por exemplo, foi sobre isso. Ou seja, muito mais simples que o ChatGPT, claro. Mas a ideia era que nós queríamos desenvolver, não era só desenvolver, mas era também primeiro obter os dados. Eu estive principalmente envolvido nessa parte de obtenção ou seja, nós precisávamos de obter dados na forma de texto e depois treinámos um algoritmo por cima desses dados que extraía a informação que nós estávamos interessados em saber. Era, no fundo, extração da informação que nós queríamos no texto. Passado algum tempo, até há alguns meses, inclusive, eu comecei a trabalhar num projeto novo em que neste momento trabalhamos para, portanto, a Bosch tem um departamento, a Bosch é uma empresa bastante grande, e um dos departamentos que nós temos é o das Power Tools, que são, pronto, aquilo que acho que muita gente conhece a Bosch pelas appliances, pelos eletrodomésticos, mas também pelas. Um, como é a palavra em português? Pelas ferramentas, sim, aproveitadoras, buraquinhas, whatever. Pronto. Aquilo que eu estou a trabalhar agora, no fundo, é nós estamos a construir modelos de deep learning que consigam ser capazes de fazer a previsão das vendas daquilo que nós da Power Tools para que nós consigamos antecipar se vamos ter ruptura de stock ou não. Porque se houver uma ruptura de stock, então nós temos que encomendar mais material. Ou seja, no fundo isto cai dentro de outra área de Data Science, que é o Time Series Forecasting, que é, no fundo, fazer previsões futuras usando os dados passados que nós temos. Pronto, este é o ponto. Só que eu vou. Este é o ponto em que eu estou agora. O que é que o curso de esta lógica aqui no técnico me ajudou? Eu diria que foi muito útil no sentido de desenvolver o raciocínio. Nós temos, o facto de nós sermos mais analíticos, definitivamente que ajuda num trabalho destes. O trabalho de trabalhar em ciência de dados é complexo, ou seja, é um trabalho que lá está, que não exige muita análise, muito espírito crítico. Eu acho que isso é uma coisa que é desenvolvida, ou pelo menos que se tenta desenvolver aqui no curso. A componente de programação, que também é muito importante. Quem aqui aprenda C ou C++ ou Fortran, que foi o que eu aprendi na altura facilmente, parte para o Python, que não sei se já aprendi na altura no curso ou não, pronto, então já estão encaminhados. Aquilo que eu se calhar sinto que o curso não prepara tão bem, trabalho em equipa. Numa empresa, trabalho em equipa é inevitável. Portanto, não há trabalho individual, as social skills são mesmo muito importantes. E vou só fechar com esta última frase, que é: perguntaram-me que se eu voltaria a fazer o mesmo percurso. Sim, voltaria a vir para a física. Se calhar teria feito algumas escolhas um bocadinho diferentes no mestrado, se calhar teria feito escolhas de disciplinas relacionadas com machine learning ou mais com ciência de dados, mas no geral eu teria feito tudo igual.
Pronto, agora, à altura de vocês fazerem perguntas. Força. Relacionado com isso, Sim. se querem preparar também para trabalho de equipa. Sim. Ah, e as atividades extracurriculares e coisas assim, estarem em associações, estarem núcleos, ajuda, Sim. serve. Sim, isso é positivo. Sim. É Ou assim, mesmo assim não está para. eu diria que sim. Eu diria que isso, se vocês puderem acrescentar isso ao vosso currículo, vai sempre beneficiar-vos. Não só por vos dar mais essas social skills, como também as empresas gostam desse tipo de coisas. Posso mostrar que vocês sabem gerir o vosso tempo e são interessados em em falar com outras pessoas. Mais alguém tem alguma pergunta? Força. Como é que foi a transição ao mestrado, depois da graduação e assim, qual mais de empresa, mais investigação que empresa? Relativamente fácil. Ou seja, aquilo que nós aprendemos aqui no curso, com o que nós aprendemos aqui em física, facilmente se aprende sobre trabalhar quando eu mudei para áreas de Big Data e Business Intelligence, senti que a transição em termos de exigência, como é que eu ia dizer, tem que se aprender muita coisa, mas quando nós aprendemos o que aprendemos aqui, eu acho que o que vem a seguir é relativamente fácil de aprender. Pelo menos isso foi o que eu senti. Porque nós aprendemos aqui coisas, é verdade, aprendemos muito complexos e abstratos e eu acho que fazendo essa transição eu senti que foi relativamente fácil. A ciência de dados já é um bocadinho diferente porque como temos já é um bocadinho mais abstrato e já é um bocadinho mais complexo, se calhar sente-se mais essa transição. Mas eu mantenho isso, sim. Não sei se respondi à tua pergunta. Ok. Força. Um bocado em follow-up. Sim. Chegaste a ter que fazer coisas específicas de treino, ciência de dados e informação. Não percebi, desculpa. Chegaste a ter que fazer formações para fazer ciência de dados quando foste para fazer Big Data e Quando eu comecei como developer de data e de BI, na altura a empresa deu-me esses trainings. Sim, ou seja, quando eu entrei, deram-me os trainings e depois à medida que eu também fui trabalhando no tema, fui aprendendo. Sim. Mas ainda foram, ou seja, foi um training de um mês ou de um ano? Ou seja, foi um mini mestrado? Não foi de um ano, não. Foi cerca de 2 meses. Depois entrei para o meu primeiro projeto e depois, quando não se aprende ainda sobre aquele tema, os primeiros meses são assim um bocadinho intensos, porque estamos a trabalhar pela primeira vez no projeto, mas é muito recompensante ao mesmo tempo. Mas mesmo só de ter, no sentido de ter formação, foram 2 meses. Mais nada? Tens alguma questão? Ok. Pronto, agora, se não há mais coisas para o Pedro, podemos então passar à Madalena. Está no cair. Pronto. Olá a todos, se olhar para o telemóvel, não me esqueço de nenhuma questão. Madalena Saldanha, estou aqui porque eu venho sempre a correr, tenho a correr do Saldanha, venho sempre a correr. E não fiz PowerPoint nenhum, desculpa. Sou Madalena, tenho 25 anos. Fiz a minha licenciatura em Física na Faculdade de Ciências e depois fiz o mestrado em Técnica de Engenharia. E então como é que isto tudo começou? Acho que sempre soube que queria ser cientista, vai desde o 5º ano. Depois os meus pais e os meus avós diziam, coitada da miúda, é mesmo maluca, nem sabia muito bem o que é que era isso, que isso não são profissões de pessoas normais. Acho que essa foi assim logo a primeira coisa, mas acho que foi muito influenciado pelos professores que eu tive, principalmente a professora de Ciências, e depois, quando cheguei ao 7º ano, tive Físico-Química e achei que queria ir para a Astrofísica e mantive essa ideia até ao 12º ano. Sempre me dizendo assim, depois tu mudas. Mas o que aconteceu foi que realmente não mudei. Depois fui para Ciências e Tecnologias e chegando ao 12º ano, eu gostei tanto de Física que no 12º ano a minha escola não tinha a opção de Física, só tinha a opção, acho que era de Biologia e de Informática.
eu também qualquer psicologia ou uma coisa assim. E eu disse à minha mãe que queria mudar de escola, queria ter física. E então vim para o Liceu Camões ter física. E acho que foi realmente uma grande ajuda, porque mecânica da licenciatura foi quase igual à física do 12º ano. Portanto, foi uma grande sorte, achei que estava muito bem preparada e foi relativamente fácil mecânica. Depois fui para a Faculdade de Ciências e achei, pronto, aquilo que eu quero fazer, fui para a área da astrofísica, e pronto, e vou fazer tudo em astrofísica, gravitação, e depois vou continuar na investigação. Portanto, esta era a minha ideia, estava tudo muito definido na minha cabeça. Cheguei ao primeiro ano da licenciatura, testei astrofísica. Testei, não gostei. Não, Madeleine, não quero fazer isto. Em contrapartida, gostei muito de física moderna. Portanto, que tinha um bocadinho de física quântica, era uma espécie de introdução. Portanto, passei do macro para o mínimo, né? Portanto, foi assim, fui para o limite das escalas. E realmente, depois, mas acho que também fui sempre muito influenciada pelos professores que tinha. Porque eu gostei muito da professora que tive em Física Moderna e sinto que isso também influencia o entusiasmo com que nós falamos das coisas, pelo menos para mim, ao longo de toda o meu percurso académico, eu acho que isso sempre foi muito permeável a isso e isso também me foi influenciando. Portanto, o primeiro ano da faculdade não foi assim muito fácil, porque é assim uma adaptação complicada, não é? Portanto, nós estamos habituados a, ok, posso estudar o livro todo, depois na faculdade não, e depois é tipo, escolhe aí o que é que achas que vai sair. Então, mas como é que eu escolho? Qual é que é o critério? Ok, pode ser que tenha sorte e que acertes naquilo que vai, e que acertes naquilo que vai sair. E então essa gestão foi assim um bocadinho complicada, e mesmo em termos pessoais, portanto, nós temos muito menos tempo do que quando andamos no secundário. E foi assim, não foi assim fácil o primeiro ano, e também no primeiro ano não temos cadeiras que são muito genéricas, não é? É programação que testo e testei, e fujo a 7 pés. Acho que foi. Eu recebi o meu suplemento do diploma, pai, aqui a semana passada, o suplemento do diploma da licenciatura a semana passada. Tinha a lista toda de notas e programação, aquilo é uma nota ali no meio. Portanto, é muito estranho mesmo. Portanto, foi mesmo. Não gostei e não gosto. E então, o que aconteceu foi que no segundo ano, portanto, já começamos a ter cadeiras mais específicas. E depois também fui aprofundando um bocadinho mais a parte da física moderna, portanto, com cadeiras mais específicas de física atómica, física nuclear, mecânica quântica. E no terceiro ano também era tudo, acabou por ir afunilando e eu comecei a perceber que realmente gostava da parte da física atómica, física nuclear. E depois, quando vim para o técnico, portanto, a escolha foi sobretudo, portanto, especificar um bocadinho mais por afunilar ainda mais e poder ir para a área que eu gostava, continuava a achar que ia fazer o doutoramento e a trabalhar em investigação, apesar de todas as dificuldades que sabemos que existem aqui em Portugal. Mas vim para aqui, para o curso de Engenharia Física, e depois, no primeiro ano que estive aqui, portanto, depois no segundo ano começou o Covid, portanto foi um caos fazer a tese fechada em casa. Tive uma cadeira de matemática financeira. E eu pensei, peraí, que isto aqui é fixe, eu imaginava-me fazer isto. Se calhar era uma boa coisa, mas ficou assim. Ficou assim no ar. Pensei, isto é muito interessante, porque aplicava muita parte dos estocásticos e eu pensei, da Bolsa de Valores, e achei mesmo aquilo interessante e que era uma aplicação interessante da física, não é? Portanto, ver em alguma coisa mais prática. Mas aquilo ficou assim, no ar. Depois, no segundo ano, mestrado, no primeiro semestre ainda tivemos cálculos no técnico, portanto no segundo semestre começa parte da tese, começa o Covid, portanto ficámos todos fechados em casa, foi horrível. A minha tese, eu fiz a tese em cromodinâmica quântica, portanto em pentaquarto. Em pentaquarto, portanto foi assim um desafio. Em física, pronto, em física nuclear, que era aquilo que eu gostava de fazer. Foi-me proposto esse tema e eu achei interessante, só que estive a programar em Fortran. Portanto, quase fiquei fechada em casa, com Covid, com o Covid, não podia sair para lado nenhum. Ia programar em Fortran e eu pensei, não, tipo, não esqueço a investigação, eu tenho que ir fazer outra coisa qualquer, porque acho que já não me identifico muito, muito com isto. Portanto, foi uma altura um bocado chata.
E foi assim, portanto, o período todo da tese foi em casa, mas serviu, apesar de eu gostar imenso da parte dos modelos físicos, portanto, subjacente ao espelho aquático, e obviamente que não deixei, por não trabalhar em física, é algo que eu cresci, continuo na mesma, estar sempre dentro da maioria dos assuntos, mas percebi que não me via, porque eu não gostava de laboratórios, sabe, laboratórios de física, essas coisas estáveis. Mas pensei, também não gosto de programação, tenho aqui grande opção. E então depois quando terminei o curso, terminei a tese, portanto em janeiro de 2020, 19 de janeiro de 2020, estava super cansada, portanto quem já programou em Fortran sabe que já acaba da cabeça, para quem não gosta, é horrível, é um horror estar a olhar todo o tempo para um ecrã preto. E então depois eu pensei assim, ficou-me na ideia aquela questão da matemática financeira, da aplicação em bancos, e na altura até falei com a professora sobre esse tema, porque havia colegas meus que tinham feito a tese com bancos e a aplicação desses modelos a bancos. E então vou começar a descansei em um mês e tal. Não me lembro de tempo, descansei bem um mês e tal, portanto, dos 2 anos intensos de mestrado. E depois comecei a enviar currículos para bancos. E pensei, bem, o que é que eu vou fazer? Pronto, vamos ver, não é? Porque às vezes, apesar de eu saber que havia outras aplicações, não sabia que havia tantas. A ideia que nós temos de bancos é tipo, tem o balcão e tem dinheiro, tem caixas multibanco e tem a aplicação do banco, mas o que é que há mais? Mas o banco é tipo um gigantesco. E então eu recebi várias propostas de bancos na altura, e portanto, todos eles com propostas muito diferentes em termos de funções que eu podia fazer. Eu achei de facto interessante porque, não tendo formação da banca, obviamente, eles achavam que eu teria capacidade, ou que alguém com a minha formação teria capacidade de fazer uma série de coisas muito diferentes. Portanto, eu posso dizer que houve propostas, nomeadamente em termos de trabalhar em segmentação de clientes. Portanto, essa poderia ser uma hipótese, não é? Portanto, analisar modelos de acordo com as características de cada cliente, não sei, por exemplo, zona geográfica, sexo, idade, de poder, portanto, isso ser segmentado, e isso implica ter produtos diferentes ou propostas diferentes para cada um dos clientes. Essa seria uma hipótese. Depois, tinha outra hipótese que era em trabalhar nas vendas, portanto, com a inteligência emocional, portanto, de forma de venda, não é? Porque, no fundo, o banco também vende, não é? Vende crédito. Lembro de usar a palavra venda, que o banco não gosta, mas na realidade, portanto, o banco também é uma casa comercial. Portanto, isso seria trabalhar nesse argumentário de vendas do ponto de vista desses modelos emocionais. Portanto, como vocês podem ver, tudo muito diferente. E depois tive outra posta em que era trabalhar na parte de manter a coerência das aplicações e trabalhar nos fluxos do utilizador, dos clientes dos canais digitais. E pronto, não sei porque, muito bem, decidi ir por essa via. Portanto, comecei a trabalhar no BP, num estágio de 9 meses, depois estendeu-se para um ano, acho que foi isso. Comecei a trabalhar na direção da banca digital, em que a banca digital, portanto, é responsável por todos os canais digitais do banco, nomeadamente, portanto, a aplicação que nós temos no telemóvel, ou o home banking, portanto, quando vamos no computador, ou a aplicação que os balcões utilizam, quando nós vamos ao balcão. Pouco, espero eu, não vou ao balcão, que é para me darem trabalho. E comecei a trabalhar nisso, pensar, tipo, o que é que na prática isto implica? Porque eu não fazia a mais pálida ideia do que era desenhar um fluxo utilizador. Primeiro, tipo, eu vou lá dentro, depois tem um botão e tal, e tem um link. E pensei, bem, o que é que isto vai dar? E o meu primeiro trabalho foi fazer um fluxo, o primeiro ou dos primeiros, mas assim o que me recordo mais foi fazer um fluxo de um check-up de seguros. Não sei nada de seguros. Nem saber o que é um check-up de seguros. O banco agora vai vender seguros e como é que nós competimos.
E então, na prática, das primeiras coisas que eu fiz foi isso, tem muitos ecrãs, portanto, nós pensamos que é um fluxo de meia dúzia de ecrãs, mas nós temos de desenhar todas as ramificações. Eu esqueci de dizer, portanto, quando me disseram assim, então e o que é que tu gostavas de fazer no banco? E eu respondi, olha, é assim, ponham a fazer tudo menos a programar. Portanto, imaginem, o trauma, tipo, olha, tipo, eu disse tudo menos isso, podem pôr a fazer tudo menos isso. E portanto, eu não trabalho em nada da parte de programação, tem uma parte criativa, mas tem uma parte muito analítica, apesar de tudo, e de método. Porque nós, quando nos chega um requisito, olha, nomeadamente esse do check-up, nós precisamos, normalmente as pessoas não sabem o que é. E pá, faz aí, é rápido, e faz aí uma coisa para o check-up de segurança. Nós temos que prever todos os sítios onde o utilizador pode carregar, todos os fluxos que pode seguir, temos que prever quais é que são as mensagens de erro e desenhar esse fluxo todo completo. E isso implica também saber parte do negócio. Por exemplo, uma parte complicada do negócio é uma transferência. Fazer uma transferência tem muitas ramificações. E isso para nós, enquanto equipa de experiência de utilizador, que é a equipa na qual eu estou, até hoje, portanto, é perceber o negócio, perceber os requisitos de negócio. Como nós fazemos apoio transversal a todas as equipas, temos que ter um bocadinho de conhecimento de cada uma das coisas. E com base nesses requisitos, eles explicam-nos mais ou menos o negócio, queremos isto e aquilo, e nós desenhamos esse fluxo. Portanto, a primeira fase, porque a nossa equipa tem a parte de design e tem a parte de desenvolvimento de front-end, portanto, os layouts, aquilo que nós vemos, é a parte visual. Portanto, a primeira, quando chega um pedido, normalmente chega a mim, portanto, eu faço aqueles fluxos de tipo rabisco, né? Portanto, só não é ofensivo para os designers, dizer que aquilo é um desenho, depois ficam chateados comigo, dizia que eles queriam um vídeo, eu disse que não, porque depois podia dizer alguma coisa que eu não gostava. E portanto, desenhar esse fluxo, que é aprovado ou não, com algum ajuste do negócio. Depois tem as questões técnicas, não é? Vem sempre as pessoas do desenvolvimento, essas pessoas da programação, que vêm dizer, não podemos, porque tecnicamente não é possível, porque tal. E depois de ter isso tudo prontinho, o que é que acontece? Nós entregamos aos designers, os designers põem aquilo em desenhos bonitos, pronto, aí já é da parte deles, e depois nós desenvolvemos a parte do front-end, não é? Portanto, os padrões, os templates, depois são utilizados para as equipas de desenvolvimento ligarem lá aos sistemas e fazerem toda a parte funcional. Portanto, como vocês veem, isto que eu faço mais ou menos no dia a dia, que não tem nada a ver portanto, com o curso, é muito diferente, mas o que é comum? É comum é a parte metodológica e analítica, porque apesar de ter só desenhos, tem ali tem ali uma parte de compreensão do negócio, de gestão da equipa implícita, portanto, e de manter uma coerência entre os canais, não é? E de manter que, ok, a experiência, e nós também temos que nos recordar inteiramente que a experiência devia ser a mesma, não é? Nós temos que garantir que se no canto superior direito é onde a pessoa faz sempre a ação fechar, tem que se manter constante. E nós temos que nos lembrar disso e manter isso constante em toda a aplicação. Falo da aplicação porque é aquilo que é mais usado. Depois tem a parte também de gestão de equipa, que também se fala um bocadinho de prioridades, do que é importante, do que é mais importante, do que é que pode passar, de que cedências é que podemos fazer, porque nem sempre é possível. Depois, pelo caminho, encontramos uma pedra e aquilo tem que ser tudo alterado. Essa gestão das prioridades e do que é que pode passar para depois é uma parte que eu gosto bastante. Portanto, a parte que eu mais gosto é da parte de gestão de equipas e da parte de compreensão do negócio. E seria algo que de futuro eu gostaria, portanto, nomeadamente, fazer mais alguma formação na parte de gestão, porque acho que sim é importante em termos de progressão de carreira. Mais coisas que eu tenho para dizer, não sei, vão-me perguntando vocês. Esqueci de responder se voltaria a fazer o mesmo percurso ou se voltaria à física. Voltaria a fazer o mesmo percurso, sim, porque acho que me deu ferramentas que me permitem fazer tudo. Porque assim, o curso não é fácil, não é fácil. E acho que se fazemos isto, podemos fazer qualquer coisa. Tanto como os exemplos que eu vos dei, postas que tive de coisas todas muito diferentes, e mesmo aquilo que eu faço, acho que é completamente diferente, nunca pensei.
Por isso eu acho que é mesmo possível fazermos realmente tudo. Portanto, eu faria, sem dúvida nenhuma, o mesmo curso. Acho que não, provavelmente não mudaria assim a grande coisa, uma coisita ou outra que nós mudávamos sempre. Mas não mudava substancialmente. Quanto a voltar à física, duvido, acho que não. Não digo nunca, mas acho que não. Acho que a voltar à academia seria para fazer outros tipos de formação, na parte de gestão ou na parte do negócio, da banca e das finanças. Portanto, acho que provavelmente não, mas não sei, daqui a um ano posso estar a fazer outra coisa diferente. Isto, tal como eu queria astrofísica e depois fui para de quarks, como podem ver, algo diferente. Portanto, se calhar daqui a um ano vou dizer uma coisa diferente. Mas pronto, acho que é isso. Perguntem-me coisas, espero ter tocado mais ou menos todos os pontos. Porque pronto, trabalhar num banco ando sempre a correr e foi o que eu tive a fazer. Fixe. Enviaste currículos quando estavas quando também no mestrado? Sim. Enviaste currículos e recebeste até algumas. O que é que achas que empresas de banco te quiseram a ti? Foi pela física ou pelas notas? Eu acho que foi sobretudo porque, por a parte de ser de engenheira física, acho que é de facto algo que as pessoas encaram como vamos bem preparados para qualquer coisa. Por isso é que eu acho que esse é assim, talvez o chavão que eu possa dizer. Acho que temos essa capacidade analítica e raciocínio crítico que as pessoas confiam. Eu acho que eu acho que foi por isso. E depois também tinha várias atividades extracurriculares, portanto, trabalhava os verões todos com crianças, portanto, as pessoas supunham que eu tinha bastante paciência. Não é verdade? Estou lá aos gritos no banco, mas pronto, eles já estão habituados ao meu mau feitio. E então, portanto, eu fazia imensa coisa. Da catequese, dava explicações e continuo a dar explicações. Tinha um grupo de jovens, portanto, era coordenadora das Jornadas Mundiais da Juventude. Dava na pintura, dava na dança, dava na ginástica. Portanto, isso também acho que é um. E sobretudo, trabalhar com crianças foi algo que valorizou muito o meu currículo. Primeira pergunta. Quando entraste no banco, presumo que as pessoas tivessem formações em economia ou gestão ou essas coisas, sentiste que estavas abaixo ou tinhas mais dificuldades que as outras pessoas ou aprendeste igualmente? Não, a maioria das pessoas são, portanto, diretores do banco são engenheiros. Nenhum engenheiro físico, mas a maioria deles são engenheiros. Não? Pelo menos na nossa direção, da banca digital, portanto, temos algumas pessoas com formação em gestão, sim, e economia também, pronto, mas muitos engenheiros. Engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia informática. Existem bastantes pessoas com formação em engenharia. E gostando agora do que fazes, não tirarias outro curso de física antes? Portanto, sabendo que vais parar aqui, achas que terias curso? Não, acho que não. Porque acho que também acho que a minha escolha também se deve muito ao meu percurso. Isso não, se calhar não teria feito desta forma se não tivesse feito este percurso. E acho que as bases analíticas e o raciocínio e a parte de criticar, eu acho que o curso foi isso que me permitiu, foi o curso que me permitiu ter também toda essa capacidade analítica e metodológica. E acho que isso, portanto, complementa mesmo qualquer formação que eu venha a fazer na área de gestão, de finanças ou de economia. Acho que será uma boa base para depois dessa preparação. Mas alguém tem uma questão? Como é que foi a transição de ciências para o técnico? Da Para? licenciatura para o mestrado? Da Foi- faculdade de ciências para... Foi relativamente simples. Ou seja, não senti uma grande diferença em termos de ensino, em termos de vivência. Os colegas foram também espetaculares. Na altura também depois vieram dois colegas da Faculdade de Ciências também. E acabou tudo por correr bem. Portanto, eu não notei uma grande diferença. Não notei. Então a localização aqui é melhor. Tinha as tostas do bar de matemática, agora já não há, não é? Não há tostas, pois. As tostas eram melhores antes. Mas não tenho. Ainda mais perguntas?
Pronto. Vou chegar para mim, colocar aqui. E depois. Eu sou a Cátia, já vou chegar ao que eu sou no slide a seguir, mas antes de eu avançar, que só para um disclaimer de tudo o que eu vou dizer são as minhas opiniões e as minhas experiências. Eu vou falar bem e mal de algumas coisas do curso, bem e mal de algumas coisas porque eu passei. Nada disto é uma recomendação legal, escrita em lado nenhum, é a minha opinião, as minhas experiências. Para ficarem já com esse disclaimer feito. Eu vou usar aqui um bocadinho esta apresentação para responder a perguntas, porque mandaram-me um mail cheio de perguntas, e eu achei que era interessante responder, fazer cada passo com o porquê de alguma coisa. O que é que aconteceu aqui? Quem é que eu sou? Porquê física? Qual é que era o plano? Porquê é que eu mudei para o mundo corporate? Tudo em função de perguntas. Quem eu sou? Meu nome é Cátia, estava no flyer, portanto, meu nome é Cátia. Acho que sou a mais velha aqui da sala, nasci em 87. Esta apresentação fez-me perceber just how old, bastante velha. Fiz doutoramento em Física na matéria condensada, sou mãe de 2 filhos, e aqui estas reticências vocês vão ficar a saber bastante mais nos próximos minutos, portanto, vou complementar as reticências conforme nós vamos avançar. Este percurso é assim um bocadinho longo, portanto eu vou fazer aqui um bocadinho passo a passo. A primeira pergunta é o porquê Física? Eu entrei na Faculdade de Ciências em 2005, com a licenciatura. Agora isto é um logotipo da Faculdade de Ciências, mas na minha altura, no meu tempo, o logotipo era este, e portanto para mim isto é Faculdade de Ciências. É o logotipo que está na capa das minhas teses de mestrado e doutoramento, portanto para mim é aqui que estamos. E porquê Física? Eu não tinha assim um amor apaixonado por Física, eu tinha um amor por ciência. Gostava de matemática, gostava de Física, gostava de Química, não gostava de Psicologia, não gostava de Biologia, aquilo não tinha piada nenhuma. Não gostava de letras, por amor de Deus, nada desse género, não. E portanto, depois que levando partes, ok, Química é menos fixe do que Física, porque laboratórios e batas brancas, aquilo não parece tão giro, ok, Física parece mais. Mas portanto, não havia assim uma coisa. Tal como muita gente que entrou para Física como eu, e acho que muita gente que também se calhar está aqui. A astronomia tinha arte e fixe, aquela coisa de planetas e cometas e galáxias e aquilo tinha tudo a de ser muito giro. Tanto que eu fiz um curso introdutório para pessoas do secundário, quando estava no 12º ano. Não me lembro do nome do professor, queria te dizer, mas não fui ver. E achei que aquilo era realmente interessante e, portanto, ok, ajudou a fazer a escolha de vamos lá para a Física. Eu queria principalmente algo que tivesse aplicação. Eu não queria fazer uma coisa que fosse completamente abstrata, completamente no vácuo. Queria sentir que aquilo que eu fazia tinha um impacto no mundo. E isso vai ser importante mais à frente, portanto, guardem esta informação. O meu plano inicial era ir para a investigação ou fazer talvez ensino, mas eu preferia, se fosse ensino superior, porque eu não tinha paciência para adorar os filhos dos outros. E investigação era realmente o plano que eu gostava, porque queria, lá está, fazer alguma coisa que tivesse impacto. Não que ensino não tenha impacto, voltamos ao disclaimer, mas descobrir coisas novas, ajudar a promover, a evoluir alguma coisa, era aquilo que eu achava que queria fazer. Chegamos a 2008, com um blowing ali pelo meio, algo que vocês não apanharam, já são todos mais novos do que isso. Eu apanhei a reestruturação de 4 para 3 anos e cheguei a 2008 sem saber muito bem o que é que ia fazer a seguir na mesma. Tens ali uma baby face que não faz ideia muito bem para o que é que quer ir, mas tinha percebido que, ok, eu quero algo mais aplicado, eu quero algo que possa ser realmente útil. Fui para a área de Física da Matéria Condensada. Achei que a astronomia e a astrofísica era demasiado abstrato, a outra ponta do espectro também era demasiado abstrato, apesar de também ser utilizável, mas fazer materiais, trabalhar com materiais e ver se conseguimos fazer alguma coisa à volta disso. O meu mestrado foi na área de spintrónica, que são materiais que usam quer a carga, quer o spin do elétron, para tentar fazer informação adicional numa placa, num chip. Fui para Erasmus, originalmente eu queria ir para a Alemanha, queria fazer Erasmus na Alemanha, por nenhuma outra razão a não ser gostar da Alemanha. A minha orientadora, acho que orientou-me bem, que os melhores laboratórios que ela conhecia eram em Grenoble, em França, e portanto eu acabei de fazer Erasmus em França. Foi uma experiência espetacular, eles têm laboratórios enormes em Grenoble, super acelerados, com um nível de produção de conteúdo científico muito rápido e muito bom, de muito alto nível. E eu vim de lá muito mal habituada. Fiz os 6 meses de mestrado lá, voltei para cá. Isto é muito fixe, bora para o doutoramento. O doutoramento em 2010 foi feito em Portugal, foi feito na faculdade, tudo isto na Faculdade de Ciências. Não é tipo mesmo, tudo isto foi Faculdade de Ciências, exceto o Erasmus, pronto, os 6 meses de Erasmus fora, na Universidade de José Fourier. Doutoramento cá.
Eu passei 4 anos, 3 anos, something like that, a trabalhar na altura chamava-se ITN, Instituto Tecnológico e Nuclear, agora tem outro nome, mas passei lá boa parte do meu tempo a trabalhar no departamento de Química. Tinha um equipamento de reactive sputtering, não sei se sabem o que é sputtering, mas basicamente é algo que bombardeia o material com plasma e levanta o material que está no alvo e implanta no substrato. Mas esse equipamento tinha 30 anos, something like that, era mais velho do que eu na altura, portanto era bastante velho, e tinha passado 5, 8 anos sem ninguém usar, com as bombas de vácuo ligadas, a bombearem ar porque tinham uma ruptura num dos atalhos. Mess. E portanto não tínhamos budget para comprar peças novas, estávamos a tentar fazer salvage do que lá estava. Was fun. Was very fun. Como é que eu consegui fazer o salvage do doutoramento? Conseguimos, através de pessoas que estavam no nosso departamento, na Faculdade de Ciências, uma parceria com o Laboratório de Saragossa e fazer lá as amostras para podermos estudar. A ideia era fazer filmes finos implantados com ferro e cobalto, tentar perceber se aquilo tinha algum impacto, se o substrato tinha impacto e se conseguimos realmente induzir comportamento spintrónico nos filmes. Se não tivéssemos tido acesso aos laboratórios de Zaragoza, tinha sido muito mal, mas conseguimos fazer filmes no ITN, conseguimos. Não eram bons, mas conseguimos. Parei com isto, parei com falta de investimento, parei com vários colegas que estavam a fazer doutoramento ou que estavam a fazer pós-graduações no mesmo laboratório que eu, que eram nómadas, em que estavam aqui uns anos, depois acabava o contrato de pós-graduação, iam para o outro lado, acabava outra vez, iam para o outro lado e andavam ali quase 40 anos, já está com quase 40 anos, com filhos, com vida, e que não conseguiam assentar raízes porque não havia contratos de investigação sólidos. E mesmo para se conseguir ter bolsas, que era aquilo que a malta sobrevivia nessa altura, havia um indicador, um KPI, que era o número de papers que tens publicado. O que gera um fenómeno muito interessante de criação de papers estilo fábrica. Tens um paper bom, partes em 3 papers para teres um KPI melhor. E tens 3 papers menos bons. O paper que disse é mesmo muito bom, está partido aos bocados. Eu escrevi para aí uns 5 ou 6 papers no meu doutoramento, doesn't matter. Não achei que nenhum deles fosse espetacular e nenhum deles me deu prazer. Dizer, pá, isto vai ser mesmo uma coisa que vai trazer valor para alguém. Portanto, quando acaba o doutoramento, ou melhor, quando acaba a bolsa de doutoramento, não tinha acabado o doutoramento ainda, pensei, ok, o dinheiro vai acabar de entrar na conta, está na altura de saltar para outro sítio, está na altura de procurar outra opção. E é quando chegamos ali à primeira curva, em que eu penso, cheguei aqui, 10 anos depois de ter entrado na faculdade, e não sei nada sobre para onde é que vou a seguir. Sobre que empresa é que me vai. Porque eu, há pouco tempo atrás, não estava a pensar que ia para a investigação. Portanto, eu não fiz a minha preparação, o meu trabalho de casa de que empresas é que contratam malta de física. Tive a felicidade de conhecer uma pessoa durante o meu mestrado, agora doutor, na altura ainda não era, João Pires da Cruz, que é um dos partners da Closers, que já ouviram falar. E, quando ele foi meu colega de mestrado, eu mandei-lhe um e-mail, mandei uma mensagem e disse: olha, João, eu não conheço empresas que queiram contratar malta de física, podemos conversar um bocadinho para me ajudar? Se você conheces melhor o meio do que eu, podemos conversar um bocadinho. Na mesma semana, ele não só não falou comigo, como disse-me, anda cá, mas é para uma entrevista. E 2 dias depois tinha um contrato para assinar para trabalhar na Closer. Portanto, a minha entrada no trabalho foi tipo, anda a trabalhar. Anda para cá a trabalhar com eles. Aliás, eu comecei a trabalhar com eles, antes da minha bolsa acabar, não podia trabalhar oficialmente. Eu ia lá tipo em part-time para ir aprendendo as coisas. Depois fiquei uns meses à espera do contrato do IFP, que na altura havia estágios do IFP que ajudavam as empresas em termos financeiros, e portanto eles ofereceram-me isso porque era o meu primeiro emprego. Eu não conhecia mais nada e aceitei. Se fosse hoje não teria aceito, porque sei que há valor e não é necessário submetermos esse tipo de coisa. Mas arrisquei e fiquei a ganhar, vou partilhar convosco, 680 euros ou something like that durante 6 meses, 9 meses. E depois, aos 9 meses, disse-me: vou entrar à porta do Sr. João Cruz e disse: olha, não é como é que funciona. E a seguir foi. A coisa correu muito bem a seguir. Eles perceberam exatamente qual é que era a minha preocupação. E mesmo antes de acabar esse contrato, ajustaram-me o ordenado e progredi muito rápido. A coisa era muito boa nesse aspecto. Para mim, pelo menos foi. Again, disclaimer. E senti que fiz uma aposta. Eu passei a ganhar menos de 300 euros do que ganhava durante o meu doutoramento. O que não é nada insubstancial, é bastante relevante. Mas entrei numa empresa de consultoria. E acho que, se calhar o Pedro concorda comigo, as empresas de consultoria são ótimas escolas. Ótimas escolas.
eu fui exposta a muita coisa mesmo. Há bocado perguntavas se tive a fazer um curso ou algum tipo de formação. Eu aprendi o que aprendi de SQL, de Python. A maior parte das coisas aprendi em projetos com outras pessoas mais séniores do que eu. Não havia assim uma coisa de agora tens de fazer um reformatting do que sabes tudo. Não. São colocados em equipas, tipicamente com pessoas mais séniores, quando somos muito júnior, não é? É normal. E aprendemos on the job e aprendemos a resolver problemas. Aprendemos a resolver o motto, o lema, whatever, da Closer é to challenge complexity. É uma coisa que quase todas as consultoras têm no seu ADN, é nós resolvemos problemas para os nossos clientes, seja lá isso o que for. Uma grande diferença que eu senti da academia para o mundo corporate, para o mundo da consultoria, foi enquanto que os problemas da faculdade, pelo menos até o mestrado, antes de chegarmos a teses, os problemas da faculdade são todos desenhados para terem solução. Estão feitos para isso. Os outros problemas do mundo real nem sempre são assim. Nós temos um cliente com um problema, vou inventar um problema, vou partilhar uma experiência de um caso real. O cliente que quer perceber se os seus clientes, que também são empresas, se vão abandonar, se vão sair do seu portfólio. O cliente quer que nós consigamos prever se isso vai acontecer ou não. O Mapela também vai falar um bocadinho sobre isso, sobre usar os dados para ter alguma conclusão. Se tivermos dados suficientes, dados em condições para fazer um modelo à volta disto, se conseguimos criar um modelo que aprenda padrões de comportamento anteriores, isto é possível. Se os dados não existirem, ou se forem suficientes, ciência de dados não existe sem dados. Não havendo dados, não há solução. Okay? Eu, quando entrei para a Closer, não havia ainda a palavra data science em português, ou a expressão data science em português, ainda não era muito existente. Eu trabalhava em Advanced Analytics, que soava muito mais fashion. Os primeiros adopters de Advanced Analytics em Portugal eram os bancos. Os bancos são os mais alvos mais fáceis para este tipo de coisa. As minhas primeiras semanas foram passadas a fazer uma coisa que eu detestei. Não era nada a minha praia, que era ler regulamentação, porque estávamos a fazer um modelo de imparidade. Se vocês como eu não sabem o que é imparidade, eu também não sabia quando cheguei, é basicamente os bancos têm de prever quanto é que vão perder quando fazem crédito. Portanto, têm uma carteira de crédito X e têm de pôr de parte Y, a assumir que vão perder aquele valor com os créditos de mal pagadores, de malta que não paga. E nós tínhamos um cliente que queria fazer um modelo para isto, prever quanto é que iam perder em perdas de crédito mal parado. Eu não sabia o que era imparidade, eu não sabia o que era SQL, eu não sabia nada da regulamentação, tínhamos de perceber, porque o modelo não pode ser um modelo feito de qualquer maneira, tem de seguir as normas do que está escrito na regulamentação em AS 39. Eu passei não sei quanto tempo a ler a regulamentação, a aprender sobre SQL, e no final do esforço que fizemos, demos um modelo ao cliente que lhes poupava, não vos quero mentir, mas era tipo 40 milhões ao ano, não sei nada assim. Eles podiam reduzir as reservas deles, era um banco grande, podiam reduzir as reservas deles de imparidade em 40 milhões. O modelo deles anterior era muito mauzinho. E fazer isto como primeira etapa de entrada no mundo de resolver problemas a sério, pá, deu uma pica do caneco. Tipo, em vez de escrever papers que ninguém vai ler. Depois, fizemos muitas outras coisas diferentes, nem penso. Só. Outros dois colegas de física que também trabalhavam lá. Aqui há só uma foto do brainstorming moment e que a minha equipa já lá fala, já falo nela. Antes de chegar a esta equipa, que foi a minha última endeavor na Closer, nós fizemos previsão de preços de cirurgias para um hospital privado. Mas vocês sabem quando vão fazer uma cirurgia no hospital, eles não sabem quanto é que vai custar. Tem só menos uma ideia de quanto é que é os consumíveis e quanto é que é não sei o quê. Nós tivemos de fazer um modelo para isso. Fizemos um tal modelo de previsão de churn, de abandono de clientes para um banco. Não era um banco. Era a Delta. A Delta queria prever. Já não trabalho para a Closer, portanto eles também podem vir atrás de mim. A Delta queria prever se os seus cafés se iam abandonar e começar a comprar cafés a outras pessoas. Fizemos forecasting de vendas, fizemos muita coisa em muitas áreas diferentes, com muitos tipos de clientes diferentes. E acho que isso é que é a chave do que foi o meu processo de aprendizagem na Closer, na parte mais técnica, que é para Data Science, pelo meio, lá o nome shiftou para passar a ser o jargão mais atual, mais comum de Data Science. Nós podemos resolver muitos problemas da mesma maneira. Pegar num conjunto de dados com técnicas diferentes, ok? Estou a subsimplificar. Se tivermos dados suficientes para responder uma certa pergunta, podemos tentar criar modelos
de vários tipos diferentes. Podem ser time series, podem ser forecasting, podem ser classificação. Eu não vos vou perder neste detalhe, mas podem pegar um conjunto de dados e usá-los para responder uma pergunta. Pode ser de várias áreas diferentes. Okay? Também fizemos otimização, não foi muito giro. Fizemos um processo de otimização que era para organizar a produção de encomendas em várias máquinas. Qual é que era a maneira mais otimizada de eu alinhar as minhas encomendas para minimizar os tempos de setup das máquinas. Tudo isto são coisas que nós fazemos. Nada disto é igual uns aos outros. São todas coisas muito diferentes umas das outras e todas são resolvidas nesta empresa e para este conjunto de pessoas. São subsete. Pelo caminho, eu percebi que parte do que eu gostava de fazer não era só parte mais técnica, a parte de resolver o problema, era de comunicar com as pessoas, explicar aos clientes o que é que estamos a fazer perguntas, perceber o problema deles e o negócio deles e explicar o que estamos a fazer. Se eu for falar com um cliente e disser que fizemos uma neural network com os parâmetros ABCD, já perdi o cliente nem neural, nem preciso dizer mais nada. E portanto, parte daquilo que eu gostava e gosto muito de fazer é sentar-me com alguém que é tecnicamente um leigo, que não percebe nada do que estamos a fazer, e explicar o que é que fizemos, o valor do que fizemos e porque é que aquilo é importante para eles. E, portanto, muito rapidamente eu passei de estar atrás do computador a bater código para estar à frente do cliente a explicar o que é que a malta que estava a bater código estava a fazer. E, portanto, eu quando cheguei aqui, esta é uma equipa que me marcou muito, porque é uma equipa de 12 pessoas, não estão aqui todos. E nós estávamos a fazer uma equipa de nearshoring, ou seja, dentro da Closer, que é uma empresa de consultoria, uma equipa dedicada a um único cliente, em que tínhamos 2 software developers, 5 data scientists e 2 atuários acho que é o termo certo, em que estávamos a trabalhar só com o cliente a resolver vários projetos de... É uma seguradora, portanto, tudo dedicado a seguradoras. Já agora o que é atuários? Atuários. Atuários é malta de estatística que trabalha especificamente em prever as perdas de seguradoras. Eu também não sabia o que era. Já agora, o tema dos atuários é um tema engraçado, porque a Closer também não sabia o que eram atuários. E, olha, sabia, mas não tinha nenhum, é o que eu quero dizer. E quando nós recebemos o pedido de proposta desta empresa, que é uma empresa suíça, a dizer, olha, queremos formar uma equipa deste género, quando passámos à segunda fase, eles deram-nos problemas para resolver. Um problema claramente de data science e um problema claramente de atuariado. Eu não tenho atuário. Então resolvemos o problema. Fomos investigar, fomos à procura, fomos perceber como é que se fazia, sim senhor, e respondemos ao pedido de proposta com a maneira standard, que tínhamos aprendido naquele momento, mas também demos uma resposta de como é que um data scientist resolveria, ou seja, uma solução adicional. E eles adoraram que nós tivéssemos dado um spin diferente de uma coisa que podia ser resolvida da maneira que eles conheciam ou de uma maneira nova. E portanto, nesta fase aqui, que estamos a falar aqui, eu já estava a liderar a equipa, a ajudar a coordenar prioridades, ajudar a coordenar o trabalho, ajudar a gerir entre equipa e entre cliente o que é que podemos ou não podemos fazer, explicar o que é que estamos a fazer. E lembro-me várias vezes, ainda hoje isso acontece, de pensar, meu Deus, dei-me código. Pessoas são bem mais difíceis de lidar do que bugs de código. Okay. Eu estive na Closer quase 7 anos, 6 anos e muito, e chegou uma altura em que eu... Deixa-me só saltar uma parte. Saltei uma parte. Saltei esta parte aqui. Em 2018, nasceu o meu primeiro filho. Eu estive vários meses em casa, licença, e quando voltei ao trabalho, voltei para a Closer, apercebi-me de várias coisas que me chateavam mais, porque o meu tempo era mais limitado, o meu foco era mais limitado, porque estava dividida entre uma coisa muito importante que estava em casa, chamada Rodrigo, pequenino, e comecei a sentir muito desconfortável com as idiosincrasias que todas as empresas têm. Todas as empresas têm coisas que precisam de melhorar e precisam de ser mudadas. Mas se elas antes não me faziam diferença, agora faziam-me um bocado mais diferença. E como eu não estava disposta ainda a sair da Closer, eu achava que a Closer ainda tinha valor, fui à procura de alguém para me ajudar a resolver mentalmente como é que eu podia gerir o meu stress com o trabalho. Encontrei um grupo chamado Women in Tech, que é um grupo que estava representado no Web Summit. Através do Women in Tech encontrei uma mentora que me ajudou a comunicar melhor com os meus superiores, com os meus managers, o que é que eu achava que estava bem, o que é que eu achava que estava mal, o que é que podíamos ajustar. E através desse conhecimento com a malta do Women in Tech e com a minha mentora, conheci a fundadora da VAIA, Women AI Academy, e comecei a dar formação nesta academia, dentro de Data Science, que é uma academia muito fixe, porque dá aulas a mulheres, como podem adivinhar, mas de backgrounds muito diferentes. Vocês podem vir de psicologia, podem vir whatever area, e são pessoas que se querem reconverter
para a área de AI, para a área de Data Science. Portanto, eu estive a trabalhar com elas como lecturer, como professora, if you can call it that. E foi uma experiência muito difícil. Eles agora estão on hold a reestruturarem-se, mas foi uma experiência muito fixe. Quando nasceu o meu segundo filho, eu achei que estava a chegar ao limite daquilo que eu conseguia aprender na Closer. Estava a usar imenso tempo, mas ia há quase 7 anos. E já comecei a pensar, se calhar daqui a 1 ano ou 2, quando o mais pequenino for maior, ele tinha 4 meses quando eu saí, não, quando eu fiz a entrevista, mas calhar daqui mais 1 ano ou 2 vou procurar outra emprego e vou à procura de outro sítio. Antes de eu conseguir procurar, fui contactada no LinkedIn pelo meu atual chefe, que me disse que eu estava disposta a aprender, a enverdar por outro desafio, e apareceu uma feed design no meu caminho. Portanto, eu não fui à procura, eles vieram ter comigo. Como é bastante comum, by the way. A malta na área de Data Science recebe pedidos no LinkedIn com frequência. É só se são dispostos a abrir o invite e falar com alguém ou não. A feed design é extremamente diferente da Closer numa coisa importante. A Closer é consultoria, aberta a qualquer tipo de problemas. A feed design é uma empresa de produto, focada tem uma oferta muito específica de um tipo de problema. Não quer dizer que só tenhamos um produto, não doesn't matter, mas basicamente o que a feed design faz é um programa com Data Science por trás, com AI por trás, com modelos que fazem prevenção de fraude. Quando vocês usam o vosso cartão de crédito, se alguém tiver acumulado o cartão e no mesmo segundo tiver a usar em Bangkok, alguém vai ser bloqueado, provavelmente o outro. Okay? Porque vai sair do vosso padrão habitual de comportamento. E há um modelo por trás que percebe, ok, este padrão está fora do normal, está a sair do padrão, e há um bloqueio feito aí. Eu digo que não temos só um produto, nós temos isto que eu acabei de escrever, depois temos clientes que são redes, como a Visa, como a Mastercard, que tem um bocadinho de adaptações, mas anda tudo à volta disto. Mais coisas. Ainda aquilo que eu dizia há pouco, de sentir que quer que o meu trabalho tenha impacto. Eu não sinto tanto em cada projeto, como há bocado vos falei dos 40 milhões, ou que foi de poupar na imparidade. Não sinto tanto hoje em dia que tem impacto naquilo que eu faço, porque eu trabalho com clientes, muito específico, com um subset de clientes, mas a Feed-Design, no seu total, trabalho pelos nossos streams de dados, passam os dados de 900 milhões de clientes no mundo todo. E muitos trilhões e a lot. Portanto, nós protegemos o dinheiro de muita gente, ok? Nós trabalhamos para ajudar a proteger as poupanças das pessoas e que alguém não seja enganado e não perca muito dinheiro. Portanto, eu sinto hoje em dia que talvez no dia a dia seja difícil lembrar, porque às vezes os clientes são difíceis de lidar, that comes with territory, mas sinto mesmo que faço uma coisa que tem valor para o mundo e que eu não sentiria que estava a fazer se tivesse ficado na investigação. O paralelo que eu quero fazer é esse. Recomendações para fechar. Primeira, sejam abertos à mudança. Não assumam que o plano que tinham à cabeça vai ser o plano que vos vai levar ao fim da carreira. Mesmo a mim, hoje em dia, não sei se não vou acabar por mudar para fazer outra coisa. Eu gosto de fazer Data Science. Posso passar a trabalhar com a malta da Women's AI Academy, fazer mais uma área de ensino. Há tanta coisa diferente que se pode fazer. Não assumam que o vosso caminho é sempre a linha reta. Vai ter algumas curvas, como dizem aqui lá em cima. Não desfoquem no networking, ou seja, não assumam que as pessoas que conhecem não vos podem ajudar de alguma maneira. Houve vários exemplos que eu dei ao longo do percurso em que pessoas foram muito importantes. A parceria com o Laboratório de Zaragoza não tinha acontecido se não houvesse aquela pessoa em específico que conhecia as pessoas. A entrada na Closer foi super fácil, porque aconteceu isto. A entrada na Vaia foi através do networking com a malta da Women in Tech. Portanto, façam o reach out para pessoas que vos podem ajudar. Não façam networking à espera de tirar proveito disso, não é isso que eu estou a falar. Mas se conhecem alguém que vos possa ajudar, mandem um e-mail, perguntem alguma coisa, tirem proveitos do conhecimento de quem sabe mais ou quem tem mais experiência do que vocês, porque pode haver um caminho que vocês não estavam à espera de encontrar. Skills adicionais nos direm que aprendam mais do que só coisas de física. Por exemplo, eu há bocado falei estar a ler sobre imparidade, que eu não quer dizer que fosse aprender sobre saber o que era na minha vida. Portanto, estejam dispostos a aprender sobre coisas novas e diferentes e não se sintam limitados por um subset específico de coisas. Estejam dispostos a continuar sempre a aprender até ao final da vossa carreira. Personalidade. Eu estou lá a fazer, mas não faz mal. Personalidade. Quando estão a fazer uma entrevista, vocês estão a fazer entrevista porque querem entrar na empresa, ou seja, a empresa está a entrevistar a vocês porque quer-vos conhecer, vocês também querem conhecer a empresa. Mas querem saber se faz match com a vossa personalidade.
E, portanto, não se sintam demasiados obrigados a conformar-se a um certo padrão de comportamento. Vocês encarnarem uma personagem para a entrevista, quando forem trabalhar para a empresa durante 12 meses seguidos ou X meses seguidos, a vossa personalidade vai vir ao de cima. E se houver um choque entre quem vocês são e quem a empresa é, mas vale ser óbvio mais cedo do que mais tarde. Obviamente, não vão ser mal educados com ninguém. Nem estamos a falar. Estou a falar de ser normal, transparente, de ser, se gosta. E para o último ponto, eu recebi feedback da minha empresa atual que o facto de eu ter falado, também me perguntaram, mas o facto de eu ter falado com paixão dos meus hobbies, ter um canal no YouTube, fazer voluntariado, o que seja, é uma coisa positiva porque mostra que vocês têm vida para além daquilo que é o mundo académico, mostra que sabem, têm paixão por alguma coisa e se essa paixão vem ao de cima ou não. Se gostam de fazer uma coisa e se têm a mesma paixão pelo trabalho. Eu já fiz várias entrevistas também do ponto de vista de recrutamento. Eu entrevisto pessoas para várias empresas e a pergunta dos hobbies é uma pergunta muito comum e que serve mais para avaliar a maneira como vocês falam e agem à volta de algo que vocês gostam muito. E até que ponto isso depois vai se transferir para o dia a dia do vosso trabalho. São capazes de ter essa paixão por outras coisas. Acho que é o último. Ui! É o último. Se tiverem perguntas, estejam à vontade. Não faço ideia se me der mais tempo ou menos do que devia, portanto ninguém me mandou calar. Eu tenho uma dúvida. Visto que trabalha em segurança no mundo bancário, qual é a sua perspectiva em criptomoedas? Não trabalhas com criptomoeda. Mas tem. Não tenho. Não. 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 Eu sei que temos clientes. Nós trabalhamos muito com instituições bancárias, muito bem estabelecidas, algumas fintechs. E as fintechs são cada mais inovadoras nesse sentido. E alguns clientes desse género já nos dizem que querem procurar um produto para algum tipo de criptomoeda. Nós ainda não estamos aí. Estamos muito focados em resolver o problema do nosso produto atual, tornar um produto muito sólido, está em desenvolvimento constante. E não foi uma coisa à qual ainda tenho dedicado tempo de ir à procura sobre criptomoeda. A minha perspectiva pessoal ainda não tenho. Tenho curiosidade. Pronto, estando em física e assim, os hobbies se mantiveram durante essa parte ou se não. Eu fazia taekwondo para terminar a faculdade. Quando fui para Erasmus deixei, quando voltei peguei no doutoramento. Demasiadas coisas estavam a mudar a nível ao mesmo tempo e eu acabei por deixar. Eu acabei por apanhar hobbies novos, também que aquilo falava há pouco no canal do YouTube, é verdade. Tenho um canal do YouTube que começou há 2 anos, portanto, a meio desta carreira. E é bom ter coisas diferentes e coisas. Não são os mesmos, não, eles vão mudando. Tinha mais uma pergunta que é estar a trabalhar e a ter um filho e estar a ser difícil e o final dessa dificuldade ser arranjar um part-time extra. Como é que isso aconteceu? Pelo meio não foi. O part-time não era o objetivo. O objetivo era arranjar um mentoring e ter alguém com quem trocar ideias. A pessoa que é a minha mentora, ou é a minha amiga, era alguém com mais experiência do que eu, fazia o mesmo tipo de trabalho, ou seja, fazia gestão de equipas de AI, Data Science, mas não tinha o mesmo background que eu. Tinha um background de gestão e não técnico, e portanto ajudou-me a ver as coisas de maneira diferente, de uma perspectiva diferente. A Vaia apareceu completamente de forma inesperada, foi contacto, fala com contacto, o projeto pareceu bastante interessante e tem muito valor, pareceu-me. Não sei se já tem visto isso, mas as mulheres no mundo tech têm algumas desvantagens para passar. Não é assim tão óbvio que seja tudo rosas. Portanto, ter um sítio em que uma mulher que não é da área possa fazer perguntas estúpidas, em segurança, pareceu-me estúpidas no sentido em que não. Se calhar não faria num outro fórum. Pareceu-me bastante útil, bastante valioso. E, portanto, não foi algo que eu tivesse disponibilidade de tempo para fazer. Também não me ocupou muito tempo, eu fazia uma sessão de 2 horas por semana, portanto havia outras formadoras, eu dava só uma das cada uma das áreas, não era algo que me matasse. Portanto, o esforço que me dava versus o prazer que me dava daquilo que estava a fazer, valia a pena. Plus da mãe. Sim.
Em que termos é que a inteligência artificial pode ser uma ameaça para os empregos futuros na área da data science? É que assusta um bocado isso, não de forma nessa área depois de. Vamos ser completamente ultrapassados, mas. Esse receio existe desde o início da tecnologia, em que empregos vão desaparecendo conforme a tecnologia vai avançando, that's normal. Hoje em dia tu quase não tens malta a trabalhar nas postagens porque há maquininhas a fazer o trabalho. Mas há mais empregos para, talvez não sejam os mesmos, mas há mais empregos de malta que vai arranjar as máquinas que se estragam nas maquininhas da postagem. Portanto, o que eu acho é que há empregos que vão provavelmente desaparecer. E se aquilo que nós fazemos é facilmente aprendido por um AI ou absorvido por um AI, se calhar temos que ter algum cuidado e pensar em outras coisas que possamos fazer. Eu gostava de acreditar que daqui a, vou exagerar, daqui a 50 anos, nós tenhamos mais liberdade a fazer coisas mais criativas, que são as coisas talvez mais difíceis de inteligência artificial conseguir emular. Tarefas que sejam muito repetitivas, muito monótonas, muito procedural, muito metódicas, são muito fáceis. São relativamente fáceis de conseguir emular artificialmente. Portanto, é estar aware disso. Pronto. Era a tal pergunta, por acaso, outros dois palestrantes Que eu não respondi se faltava a igual, é verdade. Exatamente, tenho a curiosidade. É verdade, esqueci dessa. Eu gosto muito do sítio onde estou e não sei se estaria aqui se me tivesse mudado alguma coisa. Ok? Portanto, essa parte da resposta, assumindo que havia aqui uma disrupção do timeline e que me tirava de onde eu estou, eu voltava a fazer tudo igual. Assumindo que não havia nenhuma disrupção do timeline, eu acho, não sei se eu estava a fazer o doutoramento. O doutoramento, especialmente em clientes da banca em 2015, eu sentia que havia aquela coisa de sou doutor. Isso é uma coisa muito portuguesa, muito cultural. Para mim, eu acho que não tive assim grande vantagem em ter entrado no mercado de trabalho 4 anos ou um bocadinho mais tarde no doutoramento. Não sei. Se eu tivesse feito investigação, o doutoramento era imprescindível. Como não fui, not so sure. Disse que fez mestrado em física de matéria condensada. Por acaso, acho que foi uma mais-valia tendo em conta que mais tarde para consultorias, para uma questão de resolver criar modelos para resolver problemas. Porque tinha sido diferente se fosse para outra área. Se fosse para astrofísica ou para física nuclear, mas teria sido diferente. Porque aquilo que eu ganhei com fazer o mestrado foi aquilo que já outras pessoas disseram, foi o pensamento analítico, a capacidade de entender problemas abstratos e complexos. E não é necessariamente uma característica de física da matéria condensada em específico. Tens as características noutras áreas mais ao lado. Portanto, foi bom para mim porque era aquilo com que eu tinha mais ressonância, com que eu me identificava mais. Portanto, por isso foi mais fácil por isso. Eu acho que se tivesse de física nuclear tinha-me dado uma coisa. Não ofensa lá para trás. Tinha má. Mas só por isso. Eu acho que se tivesse chegado a outra ponta até de física nuclear ou outra física qualquer, tinha sido exatamente semelhante. Então, eu quero dizer. Força! Não estou interessado em ir para física de matéria condensada. Muita pressão agora aqui falar. Muita pressão. Eu só queria saber como é que foi a experiência, estando no mestrado a fazer da FCU. Como é que foi? O que é que foi? Eu gostei muito do mestrado. Gostou mais? Eu gostei muito do mestrado. Gostei muito da minha orientadora. Eu trabalhei com a Maria Margarida Cruz, no LCMBT. Oi? Ela é muito boa orientadora. Se alguém trabalhar com ela no mestrado ou doutoramento, habituem-se a ver manuscritos riscados e rabiscados e over and over, that's gonna happen. Mas gostei muito da abertura que todo o grupo de investigação que eu trabalhei eram muito abertos para discutir, para trocar ideias. Da parte mesmo de aprendizagem. Tive coisas que gostei muito, tive coisas que gostei menos. Tive ter tido ondas com o professor Konotop e não sei se isso completamente espetacular para a minha vida. Para a vida de ninguém. Pronto! Aliás, foi um dos momentos de bonding de sonância com o meu chefe João Cruz. É que nenhum de nós dois, estávamos a cadeira os dois e nenhum de nós estávamos a adorar aquilo. Portanto, sofrimento em conjunto. É assim, se há materiais e há uma área que gosta,
Eu acho que ficas bem como decididamente avançada, até porque aquilo que eu disse há bocado, há várias pessoas do departamento que têm muitos contactos com outros laboratórios, permitem fazer um bocadinho de intercâmbio fora de Portugal, com o laboratório de Zaragoza, com o laboratório em Grenoble, com outros laboratórios para trabalhar com outras pessoas e com outros registros. Sem ser necessariamente com Erasmus, mesmo só com visitas pontuais ao laboratório, fazer algumas parcerias e para ajudar a produzir mais conteúdo, se quiseres escrever artigos também é uma coisa positiva. Eu também não posso falar pelos outros mestrados que se fizesse. Mais questões? Comentários? Eu ia dizer que já deixei ali o meu e-mail, mas o meu já desapareceu. Portanto, procurem comigo no LinkedIn. Eu sou fácil de encontrar. Se não, mais questões. Não deixo mais. Pronto, muito obrigado a todos os oradores que puderam estar presentes aqui. Pronto, por terem ficado um tempinho a poderem dar esta palestra. Também queria agradecer ao Nefis por nos terem ajudado e pronto, aos colaboradores da Physis e também a vocês todos por estarem aqui presentes.